resto do tempo sobre um tema relacionado ao texto sagrado. Então é o seguinte, o nosso assunto para essa semana é o de cosmovisão cristã. Cosmovisão é uma palavra que tem se tornado bastante popular em nosso tempo, em várias áreas do saber, inclusive na área de teologia. Há vários livros já publicados em português, de diferentes editoras cristãs, falando o que é ter uma cosmovisão cristã. Então é um assunto que está na moda, vamos dizer assim. Mas eu não estou falando dele só porque eu creio que ele é contemporâneo, eu acho que ele é útil para várias coisas e eu quero então tentar mostrar isso ao longo da semana para você. Nós vamos falar sobre o mesmo tema abrangente, mas cada dia uma palestra que tem início, meio e fim. Então se você de repente não pode vir um dos dias por alguma razão, eu não creio que vai ficar completamente desconexo, mas eu vou sempre tentar conectar àquilo que a gente falou nos dias anteriores para ficar uma espécie de série, para a gente poder ter um panorama geral. Então, o que eu quero fazer nesses primeiros minutos, 5 a 7 minutos? Eu vou introduzir o conceito de cosmovisão, é só uma introdução. Daria para falar a primeira palestra inteira só sobre isso, mas eu escolhi não fazê-lo, porque eu não quero ser enfadonho, cansativo. Eu quero falar de um assunto que depois vai esclarecer à medida que a gente vai desenrolando, desempacotando a ideia. Então, no decorrer da semana, você vai falar, puxa vida, entendi, por isso que é tão importante. Então, nem tudo vai encaixar hoje. Eu peço a sua paciência e a confiança de que o Senhor vai fazer as coisas se conectarem cada vez mais com o passar da semana. Essa é a minha oração, tá? Então, depois de introduzir o assunto de cosmovisão e tentar explicar o que ele é, aí a gente vai ler um texto da Bíblia e então prosseguir explicando brevemente esse texto, mas trabalhando com o primeiro assunto de hoje, que vai ser o assunto da dicotomia moderna. Eu quero falar sobre como nós vivemos em tempo que reflete uma mentalidade dicotômica, que separa as coisas. Eu vou explicar isso mais adiante, na segunda parte, após a leitura do texto bíblico. Mas antes eu quero orar, pedir que Deus nos abençoe mais uma vez, tá? Pai do céu, nós estamos agora começando uma série de estudos desta semana, e pedimos que elas sejam vistas como úteis para a nossa vida, para que mais uma vez a gente seja lembrado de que nossas férias podem ser diferentes do que outros pensam acerca de férias. Não é porque estamos descansando que a gente não deve pensar no Senhor, e não deve repensar a nossa vida à luz da verdade do Senhor. Pelo contrário, que coisa preciosa, Senhor, é termos um tempo assim, em que nós podemos gastar férias que edificam o nosso coração, que mexem conosco no sentido de nos fazer repensar certas condutas, certos padrões de vida, certas posturas. Pedimos que o Senhor faça isso comigo e com os meus irmãos. Oramos em nome de Cristo. Amém. Ok, vamos lá. Uns 5 a 7 minutos sobre o que é cosmovisão. Ao invés de dar uma definição formal, eu quero explicá-la através de 3 aspectos diferentes. Eu quero falar que cosmovisão pode ser visto do aspecto interpretativo, é o primeiro deles. O segundo, um aspecto fundamental. E o terceiro, um aspecto interligado. Deixa eu explicar, então. Vamos lá. O primeiro é o aspecto interpretativo. Cosmovisão, frequentemente, tem sido dito como sendo aquilo que nós temos no nosso interior, que faz com que a gente interprete o mundo desse jeito. O que eu quero dizer é que nós temos uma grade, uma rede de conceitos, de valores, de ideias, coisas que estão internalizadas que fazem com que a gente leia a vida de um certo jeito. Na verdade, não existem fatos puramente neutros, existem sempre fatos interpretados. Às vezes a gente interpreta de maneira igual, às vezes a gente interpreta de maneira diferente. Então deixa eu dar exemplos. De repente alguém fala alguma coisa aqui na frente, o pastor fala alguma coisa aqui na frente e tal, e de repente na piscina você está lá, engraçado, ele falou tal coisa assim, achei esquisito, né? Aí a pessoa na piscina do seu lado fala assim, não, eu não achei. Peraí, vocês não são crentes? Vocês não são evangélicos? Mas um pode ver esse assunto como sendo estranho, alguma coisa que o pastor disse como sendo estranha, e o outro não. Por quê? Porque tem uma formação diferente que faz com que você interprete aquilo que foi falado, cada um com a sua particularidade. Então a gente pode ter reações opostas à mesma palestra, porque a gente tem cosmovisões diferentes. Por outro lado, a gente também compartilha coisas que faz com que às vezes a gente não precise nem dizer, nós estamos na mesma página.
Quer ver a gente assistindo jornal, tá? Um telejornal. E aí vem a notícia sobre alguma coisa que está acontecendo no nosso país, no âmbito da política, que mostra a corrupção. Aí você vem e faz o comentário, mas nosso país não tem jeito mesmo, né? E a pessoa do lado vai dizer, exatamente, não dá para aguentar. É engraçado, não precisa combinar. Existe uma coisa compartilhada em boa parte da sociedade brasileira que faz com que a gente assista a notícia com um senso de depreciação pelo nosso próprio país. Isso é meio comum. Eu não estou dizendo que não haja gente diferente e que não se pense de maneira mais elaborada. Eu só estou dizendo que tem certas coisas que a gente compartilha, que parece que é todo mundo igual, que a gente reflete a mesma coisa, não é? Então isso significa que cosmovisão, então, tem esse aspecto interpretativo. A gente olha para a vida a partir desses valores, ideias que são internalizados. São as lentes com as quais a gente lê o mundo. Esse é o primeiro aspecto de cosmovisão. Deixa eu agora falar de um segundo aspecto de cosmovisão. Cosmovisão tem um aspecto fundamental. Primeiro é o aspecto interpretativo, o segundo é fundamental. E eu estou usando essa palavra porque cosmovisão tem a ver com uma palavra bíblica que aparece muito na Escritura e é excelente para a gente guardar. Cosmovisão tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de coração. Coração, já vou corrigir, não tem a ver com a ideia romântica. Primeiro que na Bíblia nunca é o órgão cardiológico que bombeia sangue para o resto do corpo, né? Não é esse coração que nós estamos falando, e também não é, na maioria das vezes, a sede das emoções. Também, mas na maioria das vezes nem é isso. Mas como nós vivemos como resultado de uma cultura muito romântica, eu não estou falando romântica no sentido simples da palavra, estou falando até de filosofia do romantismo. Então a gente associou coração com emoções. Tanto é que a gente diz assim, olha como é que a gente é influenciado sem saber. A gente fala assim, quando o pastor prega, a gente não precisa conhecer a fé só aqui, ó, tem que conhecer aqui, ó. A gente acabou de dicotomizar cabeça de coração. Só que Jesus não pensava assim. Jesus falava assim para os fariseus que não acreditavam no que ele fazia. Por que arrazoais em vosso coração? Olha que esquisito. Por que arrazoais em vosso coração? Ele não fez a divisão que você e eu fazemos. Porque para ele, como era próprio da mentalidade judaica, coração é o lugar de onde procede pensamentos, emoções e desejos. Não é só lugar de emoção, também, mas não só. Coração é o fundamento, é aquilo que está no mais profundo do nosso ser. É o lugar onde o Espírito Santo de Deus mexe para a gente se tornar um cristão. Mas também é o lugar onde o pecado reside, razão pela qual é difícil livrar-se dele. Então, coração é a maneira que a Bíblia tem de descrever o ser humano como tendo algo muito interior, que não é fácil de ser mexido, de ser trabalhado. Tá? Cosmovisão tem a ver com aquilo que está lá dentro. É aquilo que é o nosso fundamento. Então, cosmovisão não é só intelectual, tem a ver com as nossas afeições, com os nossos amores. O que a gente ama reflete o que é precioso para nós. Lembra? Jesus Cristo ensinou isso. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quer dizer, aquilo que você entesoura, aquilo que você considera precioso, é o que está no seu coração, dominando o seu coração. É por isso que eu mencionei ontem, rapidinho, nos flashes da semana, né, que cosmovisão ajuda a gente a entender por que é tão difícil de mudar cosmovisão. Por que é difícil mudar certos comportamentos? Por que é difícil a gente mudar certas coisas? A gente fala assim, eu sei que eu não posso. Imagina você tentando conversar com alguém que tem dificuldade com jogos de azar. Ele já aprendeu várias vezes que estatisticamente a chance dele ganhar é pequena. Que normalmente ele vai perder dinheiro e vai estragar a família dele. E ele já experimentou isso algumas vezes. Mas tem alguma coisa que o leva a sempre crer que talvez dessa vez vai dar. Por que é tão difícil uma pessoa que já recebeu sermão após sermão, após sermão, após sermão, mudar? Porque cosmovisão tem a ver com os nossos amores, com aquilo no qual a gente acredita que vai transformar a nossa vida, que vai fazer a nossa vida melhor. E enquanto esses amores não forem substituídos por outros amores, não dá. Não tem mudança.
Então, cosmovisão diz respeito ao nosso fundamento. Por isso que, se o primeiro aspecto são as lentes com as quais a gente enxerga o mundo, o segundo aspecto é, o coração é aquilo que, quando você constrói um edifício, está debaixo da terra. Tá? Quando você constrói uma casa, é o dinheiro que você gasta debaixo da terra para lançar o fundamento. E esse fundamento tem que ser bom. Se daí dá problema, o resto da casa, ó, né? Então, você sabe que precisa ser bem fundamentado. Tanto é que uma casa não tem problemas sérios se for só em cima. Ela tem problemas sérios se os problemas vierem lá de baixo. Aí você condena um edifício, por exemplo. Tá? Então, cosmovisão tem a ver com o fundamento. É o que está lá no mais interior. Ele dá sustentação à nossa vida. Às vezes verdadeira e às vezes não. É por isso que a gente pode ter crises enormes, porque mexeu lá no fundamento. Tá? Então esse é o segundo aspecto de cosmovisão. E o terceiro e último é um aspecto que eu chamei de interligado. E aqui eu quero usar outra analogia. Primeiro eu falei que a analogia das lentes, né, com a qual a gente enxerga o mundo. A segunda, o fundamento de um edifício. E a terceira, pensa numa rede, tanto de pescar quanto numa rede elétrica. A ideia de rede é legal porque significa que as coisas estão interligadas de tal forma que se tem algum furo ou alguma coisa que a gente chama de curto, né? Um curto, dá problema. Por quê? Ela só funciona bem quando ela funciona de forma integrada. Cosmovisão é assim. Cosmovisão é aquilo que é um sistema que faz você ter sentido da vida, que dá sentido à vida. Tanto é que você sempre procura explicação para algum fenômeno que pareça estranho. Sempre procura. É igual você leva as crianças para ver um show de mágica. Aí o mágico faz alguma coisa assim. Aí você fala, é claro que ele não fez desaparecer. Provavelmente ele tinha um negócio aqui. O que você está fazendo? Você está interpretando o tempo todo, de forma interligada. Como você sabe que ele não tem poderes para fazer uma coisa desaparecer, você procura trazer sentido àquilo que você viu. Enganou os seus olhos, mas você tem certeza que não foi um poder miraculoso de fazer desaparecer. Você está entendendo como o tempo todo a gente está tentando fazer as coisas terem sentido na vida, né? Você está tentando interpretar de tal maneira que caiba, que encaixe. Pense numa pessoa secularizada, que trabalha na área da medicina, e aí ela está tratando de um crente, e aí esse crente tinha uma doença terrível, e ele parece que foi curado. Aí essa pessoa cristã fala assim, então, doutor, é porque eu tenho um Deus que é grande. Aí o doutor fala assim, que bom que a sua fé faz bem a você. Porque, de fato, existem pesquisas que dizem que quando você crê muito em alguma coisa, isso gera uma coisa positiva no seu organismo. Ele está procurando explicação. Não cabe Deus na explicação dele. Então, o que ele faz? Como cosmovisão é um sistema interligado de crenças, de ideias, ele procura explicar aquilo que ele acabou de presenciar de tal forma que faça sentido, tá? Então, cosmovisão é isso, faz com que a gente, é uma estrutura, um sistema de crenças, valores e ideias para a gente dar sentido à nossa vida. Então, tendo feito essa introdução, eu quero explicar para vocês que esses três aspectos vão aparecer ao longo da nossa semana, e a gente vai ver como é difícil, mas como é necessário formar uma cosmovisão à luz das Escrituras. Todos nós temos uma cosmovisão, deixar isso bem claro. Quer você esteja consciente, quer não. Cosmovisão é que nem a nossa vista. A gente não percebe o tempo todo que está enxergando, até a gente começar a falar do olho. Aí alguém vem dar explicações aqui de como funciona o nervo óptico e tal, e você fala, nossa, que fascinante. Mas você já acordou de manhã vendo. E não falou assim, você não acordou de manhã e falou assim, uau, estou vendo. Não, é claro que você estava vendo. Você vê todo dia, você vê toda hora. Né? Quando você não está de olho fechado, você está vendo. Cosmovisão é assim. O tempo todo isso está acontecendo. Você está interpretando o mundo ao seu redor. Você está fazendo um comentário elogioso, um comentário ácido, por causa da sua cosmovisão, do que está ali dentro. Você está fazendo sentido àquela experiência. Você está vendo um filme dos 60 anos da Palavra da Vida e coisas estão acontecendo na sua cabeça. O tempo todo a sua cosmovisão está em funcionamento. Então, o que nós vamos trabalhar aqui ao longo da semana é como é que ela deve ser moldada e
preparada à luz de padrões bíblicos. Porque a Escritura ajuda a gente a moldar. Antes de ler o texto, enquanto eu via o vídeo aqui, eu pensei num exemplo fantástico de mudança de cosmovisão, que mostra o que acontece na vida de alguém, que impacto a palavra de Deus tem. Eu estava vendo ali seu Haroldo, seu Ari, eu falei, puxa vida, isso aqui me faz lembrar de uma história bíblica que me deixou bastante emocionado quando vi o vídeo. Você lembra daquela história do Gerazeno que era endemoniado? Ou Gadareno, depende da tradução bíblica, está em Marcos capítulo 5. É uma história, eu costumo dizer que é uma história que parece história de terror. Né, porque fala assim que esse homem, possuído de demônios, ele tinha uma postura, um estilo de vida que assustava as pessoas. Ele vivia acorrentado, ele se cortava, ele vivia nos sepulcros. Esse não era um homem que você queria que as crianças vissem. Não é ficar perto, você não queria que as crianças vissem esse homem. Senão ia ter muita explicação, ia ser um negócio meio complicado. É aquele tipo de conversa que a gente espera que os meninos não levantem. Ontem mesmo eu estava com os meus amigos, né, vindo para cá, paramos no hotel e estava assim, exploração sexual de menores. Meu pequeno falou assim, pai, o que é isso? Aquele tipo de pergunta você fala, puxa vida, bem que essa plaquinha podia não estar aqui. Não é? Esse Gerazeno é um desses assim que você não queria que o seu pequeno visse. Porque senão você ia ter que explicar um monte de coisa que ia dar história de terror. Pois bem, Jesus Cristo transforma, você conhece a história, espere os demônios, lança nos porcos, e aí os porcos morrem, e aí a cidade fica furiosa com Jesus, e expulsa Jesus por causa do prejuízo financeiro, socioeconômico. Bem, a história que eu quero te contar não é essa, é o que vem depois. Porque assim que Jesus está para sair da cidade, o Gerazeno fala assim, quero ir contigo. Jesus falou, não, você vai ficar. Não, mas eu quero ir contigo, o Senhor é o meu Senhor agora. Onde quer que tu fores, irei eu. Ele podia citar Ruth 1, entendeu? Mas Jesus falou, não, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui porque aqui você pode falar dessa mensagem que agora fez diferença para você. O que é mais lindo vem agora. Isso acontece no capítulo 5 de Marcos. No capítulo 7 diz que Jesus voltou para Decápolis, a região onde ele tinha estado, de onde ele foi expulso. Quando ele chegou, uma multidão de pessoas vem trazendo os seus problemas para Jesus tratar. Por que que a cidade, ou a região que antes tinha expulso Jesus, agora toda estava esperando ansiosamente a chegada de Jesus? O que tinha acontecido para que em 2 capítulos mudasse tanto assim? Tinha um Gerazeno missionário. Teve um cara cuja cosmovisão foi transformada de tal forma que Deus o usou para preparar todo o ambiente para que agora Jesus fosse bem-vindo em Decápolis. Olha que fantástico. O Jesus que foi expulso, chutado para fora daquela região, agora era recebido pelas multidões para curar, para tratar, para pregar as boas novas do Evangelho. Tudo por causa de um Gerazeno, né? A gente fala assim, eu era aquele era um ex-endemoniado, né? Mas cuja cosmovisão foi transformada e se tornou um grande missionário naquela região. Esse é um exemplo de transformação de direcionamento de vida. E eu quero que nossas vidas sejam impactadas dessa maneira. Então, vou pedir para você abrir um texto da Bíblia que vai servir de pontapé para o que eu vou explicar hoje. Então, o nosso tema, de agora em diante, até o final, é a dicotomia moderna. E o que eu não disse no começo, eu vou dizer agora. Eu vou pedir para você abrir em Juízes capítulo 1. Enquanto você abre lá, eu quero dizer o seguinte, nós combinamos ali com o pessoal que cuida do som e do vídeo e tudo mais, que seria proveitoso eu sempre fazer as palestras de uma vez só, para que quem está assistindo e depois a filmagem que fica, isso ser coeso, e aí ao final a gente vai ter um tempinho para perguntas, se alguma coisa não ficou clara, aí a gente vai ter os microfones sendo levado para vocês fazerem perguntas e eu tento responder da melhor maneira possível. Mas a gente vai deixar para o final. Se a gente fizesse no meio, seria gostoso para nós, mas quebra um pouco do ritmo para quem está assistindo, tanto online, né, ao vivo, quanto depois, tá? Então eu pediria a sua compreensão, a gente vai falar na sequência e depois vem as perguntas. Vamos lá. Eu vou ler Juízes capítulo 1, a partir do versículo 27 até o 2, verso 5, e depois eu vou ler ainda mais alguns versos. E eu não vou expor esse texto, ele vai ter uma lição que eu vou explicar inicialmente, e a gente vai falar do nosso tema, tá?
Diz assim, lembra, depois da história de Josué entrando na terra, cada tribo ocupando o seu lugar, começa a seguinte narrativa. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por que eu escolhi essa passagem? Eu quero começar dizendo assim, você deve conhecer a história do livro de Juízes. É uma história de mundanização ou secularização, não é? É uma história triste que vem depois de Josué, que é tão bonita. Josué, assim, o povo está entrando na terra e está vencendo. Aí a gente conta para os meninos a história de Jericó, a gente conta para os meninos, né, várias histórias assim que são triunfantes, mas aí vem Juízes. E Juízes é um ciclo de pecado e de contaminação e de depreciação. Não é só um ciclo no sentido de repetição, é de decadência mesmo. Porque à medida que a história progride, você percebe um denegrir cada vez maior da vida espiritual dos israelitas. Mas eu quero aqui pegar o começo do porquê que chegam nesse ponto. Normalmente a gente lê, o livro de Juízes é dividido assim, há uma introdução do capítulo 1, verso 1 até o 2:5, e depois do 2:6 até o 3:6 é a explicação geral do porquê Juízes vai de mal a pior. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Os versos finais que eu li, do 10 ao 13, que fala que levantou uma outra geração que não adorou o Senhor, é apenas a consequência do que aconteceu na geração anterior. A geração anterior é daquilo que eu vou falar hoje. É quando a gente começa a viver uma vida dupla. Não é que a gente não ama Deus. Lembra, eles tanto amam a Deus que quando vem a palavra do Senhor dizendo assim, vocês me desobedeceram e não expulsaram, eles choram. Eles choram. Eles, Senhor, perdoa. Então eles amam a Deus. Eles não são pessoas que não temem a Deus. Só que eles não expulsaram do seu meio aquilo que Deus disse que tinha que expulsar. Então eles viveram vidas dicotômicas, assim. Eles viveram a tal da dicotomia que eu vou falar nessa manhã. Agora, por que é importante a gente considerar esse texto? Esse texto não está ensinando que a gente se isola de coisas que não são de igreja. O texto está falando de santificação, não de isolamento.
Então, uma das coisas que eu vou tentar explicar ao longo da semana é que quando a gente fala de uma cosmovisão cristã, não significa que a gente coloca os nossos filhos só em atividades relacionadas à igreja e que isso é sinônimo de mais santidade. Eu vou tentar mostrar para vocês que não é, porque é possível fazer uma série de atividades de igreja e ainda assim ser mundano de cabeça. É possível ser repleto de atividades relacionadas à fé e ainda assim fazê-las com uma mentalidade, com um coração muito influenciado por uma cultura pagã. Então, eu não estou falando que Juízes deve ser aplicado assim. É isso mesmo, por isso que bom seria se a gente só ficasse no PV. Não é verdade, não é? É uma delícia ficar aqui. Eu não nego que seja uma delícia, mas isso aqui é uma semana do nosso ano, para a gente voltar para a vida normal. Assim como o domingo é um dia preciosíssimo para estar com o povo de Deus, adorando ao Senhor, aprendendo a palavra, mas não existem 7 domingos. Domingo nos prepara para nossa missão de segunda a segunda, vamos dizer assim. Tá? Que nos coloca de volta na vida normal. E na vida normal eu quero que a gente entenda que a gente não volta para aquilo que tem que fazer paciência. Não é para aquilo que a gente tem que fazer paciência, não. É com uma mentalidade moldada, com um coração transformado, com as nossas afeições mexidas para com a verdade de Deus, de tal maneira que a gente vive de forma santificada, não isolada. É disso que a gente vai falar. Isso é uma cosmovisão cristã necessária, tá? Bem, então vamos entrar no nosso assunto e eu vou gastar todo o tempo final nele. O que eu quero dizer por dicotomia moderna? Quero falar de como nós somos muito influenciados por uma mentalidade que divide a vida entre sagrado e secular. Nós somos muito influenciados por essa ideia de que a gente faz certas coisas que são santas e outras que são profanas. Talvez você já tenha ouvido isso antes, então isso soe um pouco familiar a você, mas eu vou tentar explicar como, por mais que seja familiar a você, entra e passa no nosso crivo sem a gente notar. A gente, às vezes, pensa dessa forma dualista, sem perceber que está falando de maneira dualista. Vou dar um exemplo. Você está lá na sua igreja, você faz parte da liderança, aí você chega para a liderança, para o pastor, para quem é que seja, assim, nossa igreja tem que ser mais relevante. A gente precisa fazer alguma coisa para chacoalhar essa sociedade, essa comunidade. Temos que ser um pouco mais relevantes. O que está acontecendo no seu discurso? Você está dizendo que a instituição precisa fazer alguma coisa para mudar a situação social ali do seu bairro ou da cidade, que ela precisa fazer alguma coisa. Por que esse não é um bom discurso? Primeiro porque confunde indivíduo com instituição. Isto é, a instituição ela tem o dever de ensinar pessoas acerca do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que a igreja faz. Ela prega o Evangelho. Essa é a sua missão enquanto instituição. Mas o indivíduo não faz parte só da instituição igreja. Ele faz parte da instituição família, sociedade. Ele faz parte da associação de bairros, se for o caso. Ele faz parte daquela empresa. Ele faz parte da economia. Ele faz parte de vários outros ambientes. Então, se você é templo do Espírito Santo, se você faz parte da igreja, então não é a igreja que tem que se tornar relevante como se fosse outra coisa. Você está lá dentro. Você faz parte dela. Se você diz, a economia não é fora de você, você faz parte dela. Se você diz assim, o comércio não é outra coisa que não você. Se você é um comerciante, você faz parte dele. Mas a gente está tão acostumado a pensar de maneira dicotômica que a gente quer que a igreja faça alguma coisa enquanto instituição para a gente marcar presença. E esse é um engano, porque nós como indivíduos ficamos impotentes diante daquilo que a gente deveria fazer, que é, enquanto partes de outras instituições, nós termos uma maneira de viver que reflita uma mentalidade do Evangelho, tá? Quer seja na família, quer seja na sociedade, nós deveríamos assumir isso. Deixa eu falar de outro exemplo. De como no trabalho a gente tem também uma visão dicotômica da vida. Frequentemente, cristãos pensam que quem trabalha no ministério da palavra tempo integral, esse aí é abençoado ao cubo, assim. É a enésima potência, né? Porque, assim, tem pastor é santo. Agora, missionário é sacrossantíssimo.
Assim, pensa em santo multiplicado. É verdade que a gente fala assim, tem que ter muita santidade no coração para deixar o seu conforto, sua casa e pregar para os índios. Né? Como a história que a gente acabou de ouvir. Veja, e embora a Escritura fale sim de homens assim sendo santos, a Escritura não diz que só eles são santos. Fala que todo aquele que está em Cristo é santo. Separado como o povo de Deus. Mas a gente tende a dividir em castas. Olha só. Tende a dividir em castas a nossa maneira de enxergar a santidade. Tanto é que alguns crentes até falam assim, pastor, eu tenho que em casa orar, porque eu sei que o Senhor e Deus, sua oração deve chegar mais rápido, não é possível, pastor, né? Assim, crentes que falam assim, eles têm a impressão de que Deus ouve a oração deles, mas assim, deve ficar lá lá atrás, assim, na fila. Agora, de pastor deve chegar rapidinho, deve ser assim, a internet deve ser melhor, né? O e-mail dele chega mais rápido. As pessoas têm uma mentalidade dicotomizada de espiritualidade, inclusive de trabalho. Veja só, a gente acha estranho a ideia de ter uma maneira cristã de trabalhar, uma maneira cristã de exercer a nossa profissão. Se eu perguntasse assim, o que você tem feito para Jesus com o seu trabalho? Se eu te fizesse um desafio aqui, estivesse pregando, fizesse um desafio, o que você tem feito com o seu trabalho para a glória de Jesus? A maioria de vocês pensaria em atividade missionária. Tipo assim, eu reservei as minhas férias e tirei uma semana, tirei 10 dias, fui lá e fiz alguma coisa, né, para os ribeirinhos, lá no Amazonas, por exemplo. Aí você fala, peguei a minha habilidade profissional, fui lá e passei 2 semanas servindo os ribeirinhos. Muito bom isso é nobre e isso deve ser estimulado. O que eu lamento é que você só serve o Senhor 2 semanas do seu ano. Porque quando você tem uma mentalidade dicotômica, quando você faz essa dicotomia, parece que servir o Senhor é só fazer atividade ligada à igreja enquanto instituição. Mesma coisa com você, se você tem um comércio. Se eu falasse assim, você deveria ser um comerciante com uma cosmovisão cristã. A maioria de nós diz, mas eu sou, pastor. Honestidade, pagando os impostos, que bom. Mas essas coisas que são entendidas por outros, são entendidas por gente que não tem uma cabeça cristã, faz a gente pensar que cosmovisão cristã não faz tanta diferença. E eu quero defender que faz. Porque seria fantástico se você visse o seu comércio de maneira muito diferente de um bom comerciante que não é crente. Que você olhasse para o propósito dos seus negócios de maneira diferente. Você não pensa em lucros da mesma maneira. Você não pensa em guardar coisas ou adquirir renome da mesma maneira. Estava conversando com o presbítero Fábio lá da igreja onde eu pastoreio, de como muitas vezes os grupos relacionados à música cristã, eles pensam em música cristã da mesma maneira como grupos que não são do ambiente evangélico. O que está acontecendo aí? Uma contaminação, uma dicotomia em que fé faz parte da vida dele, mas na hora que ele faz música evangélica, ele faz igual aos outros. Tem show, tem estrela, tem hits de sucesso. Mas espera aí, não é de adoração ao Senhor? Por que tem show, estrela, hits de sucesso, se o Senhor é que devia ser o destaque disso tudo? Então, é uma mentalidade que traz junto um paganismo para dentro do ambiente evangélico. E isso acontece também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na maneira como a gente pensa em cultura. Bem, tudo isso que eu estou ilustrando de trabalho, de música e espiritualidade, é para mostrar que normalmente a gente pensa em cultura de uma de 2 maneiras, e eu quero dizer que as 2 estão erradas. Se você é um cara mais assim, fechado, mais conservador, você vai dizer, não, cultura é um pacote demoníaco. Normalmente você fala assim, não, isso aí é do demônio, a gente tem que fazer as coisas de Jesus. Então esse normalmente é aquela pessoa assim que prefere um jogo que tenha alguma coisa relacionada à Bíblia, porque aí os meninos podem brincar. Né? Alguma coisa assim que seja história de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Pode brincar, meninos, porque isso aí é um jogo de Jesus, isso aí é de Deus. Né? Então, normalmente significa que, veja só, é ótimo os meninos aprenderem acerca das viagens missionárias de Paulo. Eu não estou dizendo que não. Mas por que eles podem se divertir só com viagens missionárias de Paulo e não com outra coisa? Mas normalmente quem tem medo de tudo que está na cultura, como sendo negativo, tende a fazer esse tipo de isolamento. O contrário também acontece. Gente que diz, não tem nada a ver, cultura é uma coisa neutra. Você que pode usar de maneira pecaminosa, também é cego. Também é cego.
Por quê? Ele não enxerga que cultura está eivada, está repleta de premissas e ideologias, que cultura assume função senhorio, ela quer assenhorar você. Ela quer colocar você debaixo de um molde. Por isso que Paulo disse com muita veemência, não vos conformeis com este século. Ele sabia que a cultura greco-romana dos seus dias fazia com que você se encaixasse nesse padrão, tá? Então, a gente não pode ter uma visão muito de demonizar as coisas que estão lá fora, a ponto de pensar que a gente não pode ter contato com nada que está lá. E também não podemos ser ingênuos de pensar que tudo bem, é neutro. Eu falo com meu menino que esses monstros aí do videogame não existem, é só... Mas, como se isso não tivesse influência nenhuma sobre eles, como se certos padrões, certas brincadeiras, certas diversões não influenciassem a música que ele ouve, ou seja lá o que for. Né? Essa também é uma leitura bastante ingênua. Os dois agem de forma ingênua. Por quê? Presta atenção, eu vou dizer agora uma coisa que é dura, eu sei que machuca, mas é importante. Sabe por que alguns se afastam e outros dizem que não tem nada a ver? Porque o mais difícil é ter filtro. Então, na verdade, essas duas posturas são posturas espiritualmente preguiçosas. É verdade. É mais fácil a gente dizer tudo não pode ou tudo bem. Porque dá trabalho discernir. Dá trabalho ter filtro para cada coisa que os nossos meninos e nós mesmos nos deparamos. Dá trabalho. Você enxergar beleza vinda do Senhor junto de paganismo de gente descrente. Tudo na mesma coisa. E sabe que o tempo todo, tudo ao nosso redor é assim? Você vai assistir um filme, você vai ver uma peça, você vai ouvir uma música, você vai comprar algo de artesanato, você vai para uma empresa, você enxerga belezas e coisas que estão nos seus devidos lugares, misturado com paganismo. Tudo assim, ó, entrelaçado. E não dá para cortar e falar, isso não pode, isso pode. Porque as coisas acontecem de forma entretecida, assim, ó, tudo misturado. Discernir dá trabalho. Então é por isso que a maioria dos evangélicos assume uma das duas posturas que eu falei que são ruins. Ou ele diz tudo do diabo, ou ele diz, não tem nada a ver. Nada a ver, assim, meu menino também não é um ET. E aí ele bebe tudo sem discernimento. Essas duas posturas imperam ainda no nosso meio. E os dois têm uma maneira dicotômica de enxergar a vida. Ou afastando-se, ou mergulhando sem discernimento. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma maneira mais bíblica de lidar. Até porque se a gente se afasta, nós trazemos mundanismo para dentro de atividades religiosas sem perceber. E a gente cria a falsa esperança de que a gente está sendo santo. Deixa eu dar um exemplo histórico e eu vou aplicar para a gente. O exemplo histórico é o monasticismo. O movimento monástico, durante muitos séculos, deu a falsa impressão de que eu estava fora do pecado. Que o mundo estava lá fora e eu estou dentro do monastério, eu estou isolado de qualquer coisa. Então eu estou fazendo atividades de devoção o tempo todo. O monasticismo tanto deu essa impressão que na teologia católica, ser monge significa estar num padrão diferenciado de espiritualidade. Quem é monge tem agora, conseguiu fazer certas coisas que são obras, na teologia a gente chama de obras de superrogação, obras de espiritualidade superior, que membros comuns como vocês não conseguem fazer. Então, criou-se essa ideia de que quando você está isolado, você é mais espiritual. Quando, na verdade, havia dentro dos monastérios tanto paganismo quanto fora em algumas coisas. Mas só que escondido, isto é, até de forma enganosa, dando a impressão que não estava lá porque você estava fazendo atividade religiosa. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente fala para os meninos assim, não, vai ter atividade na igreja, assim, vai ter um negócio lá, uma banda gospel, vai ser uma maravilha. Aí você traz os meninos para ouvir a banda gospel, e aí você fala, pelo menos estão fora do mundo. Mas a banda gospel toca de jeito bem parecido com a banda lá fora. Você se alivia que pelo menos está falando Jesus na música. Pelo menos é Jesus, não é algum outro bicho feio, alguma coisa, sei lá, né? Mas na verdade, os meninos pensam do mesmo jeito, eles curtem as mesmas, inclusive você está alimentando os mesmos gostos. E ele só vai curtir
se tiver padrões parecidos com o que ele tem lá fora. É assim, você está treinando a cabeça dele a pensar de forma pagã, só que ele está dentro, então parece protegido. Monastério, falsa expectativa. Entendeu? Ou você diz, não tem nada a ver, eles podem, não, eu deixo. Eu falo para eles, cuidado, não faz bobagem não vai fazer o pai passar vergonha aí, né? Mas pode ir lá, não tem problema. E também é mundano, porque ele mergulha e passa a pensar dessa maneira. Então, quando o cristão se torna mundano, dentro da igreja ou fora da igreja, ele se distancia da sua missão no mundo. Não é irônico? A gente devia estar no mundo para sermos missionários ao mundo. Mas quando a gente está no mundo do jeito que o mundo se torna parte da nossa vida, a gente deixa de ser missionário ao mundo. E não só os nossos meninos, mas nós também estamos. Por isso que eu estou levantando isso como uma preocupação que a gente tem que ter. Agora, por que eu chamei essa primeira palestra de A Dicotomia Moderna? Porque existem vários livros, e eu vou usar apenas um como exemplo, de forma bem sintética, que narram o que aconteceu que fez com que a gente pensasse assim, de forma dicotômica. Por que a gente pensa assim? Então, tem muitos livros, e eu não tenho chance de expor eles todos a vocês agora, porque senão ficaria muito maçante esse nosso tempo, e não é o meu propósito. Mas eu vou usar um exemplo de um autor que despertou muita gente para essa leitura. Francis Schaeffer foi um apologeta cristão que escreveu um livrinho chamado A Morte da Razão. Pequenininho assim, é igual perfume francês. Você não está acostumado a ler, você vai dizer, pastor, muito difícil. Não é difícil, é que você tem que mastigar. É aquele tipo de comida que você fica assim, um bom tempo, né? Nesse livrinho pequenininho, ele conta o que acontece a partir do final da Idade Média, em que a igreja cristã, na época havia só uma igreja, né? No caso a Igreja Católica Romana, mas a igreja cristã passou a dividir a vida em dois níveis. Um nível de baixo, da vida comum, em que envolve o nosso dia a dia, e o nível de cima, que é o nível da igreja, da fé, que envolve as coisas espirituais. Essa mentalidade brotou aquilo que a gente estuda em história de renascimento. Olha que curioso. Antes do renascimento, tenta lembrar de aula de história só um pouquinho para você entender. Se eu tivesse imagens aqui, a gente colocaria, mas o propósito é você imaginar e entender a lógica. Antes do renascimento, se você for a alguma igreja antiga, uma igreja cristã, seja da igreja ortodoxa ou católica romana na Europa, que tem assim raízes medievais, e você vir arte medieval, você vai ver que sempre a arte era sagrada. Sempre era pintura de alguma coisa sagrada. E era de tal forma sagrada que eles tentavam transmitir essa ideia do sagrado. Por exemplo, se mostrasse o corpo inteiro, os pés nunca encostavam no chão. É uma coisa curiosa isso. Não tinha ambiente de fundo, porque a ideia era focar na pessoa santa e na auréola para dizer que ela era santa. Então você não tinha muito cenário para distrair. Com o Renascimento, passou a ser legítimo pintar a natureza pela natureza. Se você gosta de arte e já foi assim no museu, você vai ver pintura renascentista, você fala assim, uau, o verde é lindo ver. Mas é um verde assim que é difícil de achar na natureza, de tão bonito que é. Aí aquela árvore. Aí as mulheres que estão, às vezes, seminuas ou coisa do tipo, nunca tem um roxo, você já percebeu? Nunca tem um roxo. Sempre branquinha, aquela pele parece um leite assim. Por que disso? Presta atenção, por que desse tipo de pintura agora? Porque agora tornou-se legítimo pintar as coisas deste mundo por elas mesmas, sem precisar necessariamente se referir ao sagrado. Então agora ficou legítimo. O pintor ele pode pintar coisas aqui, não precisa pintar só o sagrado. Ele faz os dois. Então se você olhar a história de Michelangelo, Leonardo da Vinci e outros grandes nomes, naquela época ele também pintava cenas bíblicas. Mas ele pintava coisas que não tinham nada a ver com a vida sagrada. Porque agora ficou tudo bem fazer isso. Então você tinha agora o secular e o sagrado. O problema é que o secular passou a ser pintado de uma forma idealista. Você nunca vê defeito nas pinturas renascentistas. É diferente de alguém com mentalidade mais reformada, tipo Rembrandt, que quando vai pintar uma cena comum, tem sombra e tem luz. Nosso mundo é assim. Tem sombras e tem luz. Tem cor escura e tem cor clara. Mas isso é uma lente cristã que leva ele a fazer arte de forma diferente.
Então, isso que aconteceu na arte aconteceu também na filosofia. Por exemplo, na Idade Média, antes dessa mentalidade dicotômica, filosofia sempre era estudada a partir de um Deus que norteia a nossa forma de pensar. A partir desse tempo, filosofia passou a pensar de coisas à parte de teologia. E teologia foi devagarzinho perdendo o seu lugar. Ela não era mais a mãe das ciências, conforme foi durante muito tempo. Ela passou a ser uma das ciências. E devagarzinho, o Francis Schaeffer fala assim, que a natureza passou a devorar a graça. O andar de baixo passou a devorar o andar de cima. Como resultado disso, o que a gente tem é uma maneira dividida de pensar na vida. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem evangélico, que você vai dizer, poxa, mas eu já falei isso. A gente fala assim, existe o amor agape e o amor eros. A gente usa as palavras gregas para diferenciar. É uma pena isso, sabe por quê? O eros que nós temos para com nossas esposas é para apontar para a união que a gente tem com Cristo. Eros não é menos santo do que agape. Mas a gente foi ensinado que tem um amor que é carnal, que é do corpo, entendeu? Assim, não é pecado, com a esposa não é pecado, mas assim, não é santo, tipo o agape. Entendeu? Como a gente pensa? Mas isso é influência do pensamento dicotômico no nosso dia a dia. A gente pensa que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é uma coisa assim, é tudo bem, Deus abençoa ele, né? Mas é assim, é do mundo, é comum, não é assim sagrado, tipo oração. Quem disse? Se a Bíblia usa o amor que o marido tem pela esposa, a esposa tem pelo marido como sinônimo, símbolo da união que eu tenho com Cristo, então tem que ser muito sagrado. Muito sagrado. Mas a gente pensa em sexo de forma carnal. A gente engoliu essa dicotomia. Ela passou a fazer parte da nossa maneira de pensar. É uma pena isso, mas isso é verdade. A gente engoliu essa dicotomia e a gente aceitou. Eu quero dar outros exemplos para você ver como que isso é comum. Quando o cristianismo fica restrito à esfera privada, o jovem tem dificuldade de manter a sua fé no ambiente acadêmico da universidade. Por quê? Porque o pastor fala uma coisa, aí ele fala que o mundo aconteceu assim, 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 e o professor de biologia fala outra coisa, e aí ele tem que ir na igreja louvar o Senhor Criador. Na biologia, então o que ele faz? De duas, uma. Ou ele diz, não, o professor de biologia é louco, é um cara cético, tá, né? Então tá tudo errado. Ou ele diz, não, acho que não tem nada a ver, eu acho que o pastor é que está falando bobagem. Essas são as duas mais coerentes, mas não são as mais comuns. Sabe qual é a mais comum? É você dizer que a igreja tem o seu lugar e a academia tem o seu lugar. Então você divide a mente em que você ouve as coisas que são faladas na igreja de uma forma que leva você a adorar, mas na profissão você é um profissional. Você aderiu aos princípios que foram ensinados na universidade. Você acaba dicotomizando a sua vida e criando uma esquizofrenia intelectual. Eu vou citar uma obra de uma discípula de Francis Schaeffer, que eu citei há pouco, a Nancy Pearcey, em que ela dá vários exemplos de maneira bem rápida sobre o que é ter uma mente dicotomizada. E você passar a ser cristão quando você está na igreja, mas quando você é profissional, você carregar mentalidade pagã. Olha só. Todos conhecemos professores cristãos que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares de educação. Pedagogo, ensina na escola dominical, mas quando fala de pedagogia, ele bebe sem discernimento aquilo que as teorias mais recentes estão trazendo. Homens de negócio cristãos que administram suas transações por teorias de administração seculares aceitas. Muita gente faz isso, dentro da igreja. Cristão, diácono, presbítero, pastor, né? Gente crente. Ministérios cristãos que espelham as técnicas de marketing do mundo comercial. Na hora que ele fala sobre divulgar, ele pensa que nem um marqueteiro, sem fazer discernimento do que é bom e do que é ruim. Famílias cristãs em que os adolescentes assistem aos mesmos filmes e ouvem as mesmas músicas que os amigos não crentes. Aí ela encerra dizendo assim, ainda que sinceros, isto é, eles são gente crente, eles absorvem por osmose as opiniões sobre quase tudo da cultura circundante. Ela está dando exemplo de como a gente acaba pensando de forma dicotômica. Eu estudando esse assunto, me veio um exemplo que eu acho que não é fácil de perceber, mas eu espero que ele ajude você a pegar. Porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso no meio eclesiástico. Digamos que na sua igreja,
um CEO de uma empresa importante, uma multinacional, né, uma pessoa que tem aquela posição, se converte. Ele é convertido, ele agora ama Jesus, e aí ele chega na igreja e ele percebe que a igreja tem alguma dificuldade assim, administrativa, e ele é um cara que manja de administração, ele não levou aquela empresa, aquela posição à toa, ele foi escolhido para estar ali porque ele é bom. Então ele fala assim, pastor, eu sei que eu sou um crente novo, eu não tenho muito a contribuir aqui, não posso ensinar na escola dominical e tal, mas de negócio eu entendo. E eu posso ajudar a igreja aqui, trazendo algumas ideias, algumas técnicas, né? Algumas coisas sobre a minha experiência no mundo empresarial, para tentar ajudar vocês a estabelecerem metas, a colocarem números assim, ó, a igreja tem que chegar aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assim, assim. Aí o pastor, como tem uma teologia avessa essas coisas, fala assim, meu irmão, para aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser que no mundo empresarial esse pragmatismo que você está falando aí funcione, mas aqui na igreja não, aqui a gente crê em Deus, tá bom? No Espírito Santo, que faz as coisas, né? No mundo empresarial, você pode agir desse jeito, mas aqui não, aqui a gente tem uma boa teologia, tá bom? Olha o pastor, dando um sermãozaço no novo convertido, que é CEO dessa multinacional. Bem, aparentemente, para alguns de nós, essa reação do pastor pareceria uma boa reação, mas ela não é boa. Sabe por quê? Porque o pastor disse que o pragmatismo dele no mundo empresarial pode. Quem disse? Quem disse que a gente deveria reger empresas da mesma maneira que uma pessoa descrente? Pensando em números e resultados como se eles dependessem do esforço das nossas mãos. Por que alguém que pensa de forma empresarial não pensa muito mais em visão, em missão, do que em números? Mas números é uma mentalidade de quem quer resultado. E resultado é uma mentalidade de quem acha que tem controle. A gente não tem controle. Se um cristão está no mundo empresarial, não é só na igreja que não funciona, ou não deveria trazer essa mentalidade pragmática. No mundo empresarial também. Mas eu estou dando esse exemplo porque no sermão que o pastor deu para o homem de negócios aqui, ele ainda mantém uma mentalidade dicotômica. Ele acha que dentro da igreja não pode, porque a nossa teologia diz que é o Espírito Santo que faz a obra. Mas e lá fora, não é o Espírito Santo que faz as coisas prosperar? Claro que é. Claro que é. Tudo provém das mãos do Senhor. Em Israel, eles louvavam o Senhor não só quando gente era convertida, quando a colheita vinha, porque vinha do Senhor também. Horas. Então, no mundo empresarial, o sucesso também provém do Senhor. Mas a gente está habituado a pensar de forma pragmática, e é isso que eu falei, que é manter a dicotomia. E aí, quando as pessoas assumem isso, muita gente perde, muita coisa acaba sendo prejudicada. Por exemplo, na moralidade, o que a gente tem hoje? A gente tem vários discursos no nível social, público, em que agora a gente não pode mais falar da opinião cristã, porque isso é religião. A sociedade hoje, ela absorveu de tal forma a dicotomia que é assim, se você tem a sua religião, tudo bem, querido, fica à vontade, se Jesus funciona para você, maravilha, se for Buda também não tem problema. Porque a questão é privada, você escolhe a religião que você quer. Não tem nada a ver com discursar política, ou ciência, ou academia, não tem nada a ver. Aqui é fatos. Aqui a gente trabalha com coisas objetivas, não com preferências religiosas. Então, essa dicotomia é tão forte que se você vai discursar sobre um problema tipo homossexualidade, que traz bastante dificuldade para a tradição cristã, você não pode trazer argumentos religiosos na conversa. A dicotomia foi endossada pela nossa sociedade. Agora, olha o que é irônico, presta atenção. Quando as pessoas dizem que homossexualidade, você não pode trazer um debate religioso, elas estão dando a impressão de que elas debatem de forma neutra, mas na verdade elas sempre trazem valores para qualquer debate ético. Por exemplo, se você não é religioso, mas você diz que preconceito é errado baseado em quê? Quem diz que preconceito racial é errado tem valores éticos por detrás. Então todo mundo traz valor ético. Quando alguém defende direitos humanos na sociedade, ele não é crente, mas ele fala, nós temos que defender os direitos humanos. Direito baseado em quê? O que leva você a pensar que seres humanos têm direitos? Veja, eu tenho base para falar disso, porque eu creio num Deus que fez o homem à imagem e semelhança dele. E você? Por que o ser humano tem direitos? Você percebe como as pessoas elas enganam a gente dizendo que a conversa na esfera pública não pode ser religiosa, mas eles trazem os valores, as ideias, os conceitos deles o tempo todo. O tempo todo.
Quando eles vão debater qualquer coisa, seja preconceito racial, seja direitos humanos, seja homossexualidade. Não importa qual o debate moral, sempre tem espírito religioso. Mas a gente foi enganado e, de certa maneira, forçado. Quando eu falo enganado, eu quero dar um exemplo do que é comum no nosso meio. A gente também foi enganado. Não é só que a gente é forçado, existe essa ideia que você não pode mais, mas também a gente aceitou. Tanto é que um pastor falar sobre família, que é uma coisa saudável e importante, parece que combina, porque tudo bem. Mas um pastor falar sobre uma maneira cristã de enxergar política, parece que a igreja não é um lugar para isso, né, pastor? Para muita gente isso é uma dificuldade. Porque ele está acostumado a falar de política, assim, quando ele está na sala, assistindo no jornal, quando ele está conversando com alguém no trabalho, quando ele está jogando uma bolinha, alguma coisa assim, pode ser, mas na igreja, assim, na igreja a gente fala de Jesus. Então, às vezes as pessoas dividem. E quando elas pensam em política, nós também pensamos só em questões morais, e não necessariamente em questões mais amplas. Olha só, eu vou citar um outro autor que fala de política e diz que a gente aceitou a dicotomia. Olha que curioso. Ray Pennings fala assim: ressentimos-nos da insistência dos secularistas de que a religião é algo particular. Mas, apesar disso, adotamos o sistema individualista deles. Podemos ver prontamente como a nossa fé nos dá algo a dizer a respeito de certas questões morais, como o aborto e o casamento, mas temos dificuldade para ver a importância de nossa fé para um plano de desenvolvimento urbano, para estratégia de impostos ou para política internacional. Você entendeu a sacada dele? Assim, a gente reclama de que eles separaram a fé e falaram que fé tem a ver com vida individual, mas quando a gente fala de fé influenciando a política, a gente também só pensa em questões diretamente ligadas, como é o caso de aborto ou casamento, mas a gente não pensa em política internacional, estratégia de impostos, planejamento urbano, a gente não pensa nessas coisas, à luz da nossa mentalidade cristã. Então ele está dizendo assim, no fundo, eles dividiram e a gente engoliu. E a gente aceitou. Então, eu quero mostrar que isso é danoso, e eu vou encerrar agora, dando um exemplo do que aconteceu na vida familiar, e depois a gente fecha. E eu estou tirando isso aqui de um capítulo que eu acho preciosíssimo. Eu já mencionei esse livro antes, numa vez que estive falando aqui. Eu falei de Verdade Absoluta, da Nancy Pierce. Tem o capítulo 12 que fala do que aconteceu com os movimentos sociais ligados à família, inclusive movimentos feministas e outras coisas mais. Mas eu quero citar algumas coisas aqui que são importantes para nós, já que estamos num retiro de famílias. Olha que interessante. Nesse livro, a Nancy Pierce, é uma mulher, uma autora, ela fala assim, você já observou como a maioria das igrejas ao redor do mundo, igrejas cristãs, parece ter, na sua maioria, tá? Tem igrejas individuais que são diferentes, mas se você pegar o todo geral, parece que tem mais mulheres do que homens. Aí ela pergunta, será que as mulheres são mais religiosas do que homens? Ela falou, não responda que sim. Por quê? O judaísmo, o islamismo, são religiões que mostram que tem tantos homens quanto mulheres, se não mais. Então não é uma questão de serem mais religiosas. Talvez, e aqui ela lança, e tem toda uma fundamentação que eu não tenho tempo de expor para você, ela lança a ideia de que talvez a gente tenha transformado o cristianismo numa religião muito feminilizada, em que tem muito a ver com coisas que atraem as mulheres, e não necessariamente alguma coisa que mostre aos homens a procedência de qualquer um dos gêneros dentro dessa fé. Um dos exemplos disso é que muitas igrejas evangélicas são quase que somente focadas no emocional da vida cristã. Existe um lado emocional, é claro, saber crer nesse Salvador mexe com as nossas emoções. E isso não é errado em si, mas quando a gente reduz cristianismo a isso, nós acabamos contribuindo para uma feminilização. Isso é a Nancy Pierce falando. Ela conta uma história breve do Ocidente e ela dá alguns insights muito interessantes. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, que criou as fábricas e levou o trabalhador para dentro das fábricas, quase todo mundo trabalhava dentro de casa. Não é? Se você era um artesão, você tinha seu trabalho ali. Então, trabalhar em casa e estar junto dos meninos era uma coisa comum. Era uma coisa comum. Você ali estava ensinando o moleque, pegava um moleque de 11, 12 anos, moleque, você vai trabalhar aqui comigo. Aí trabalhava, tal, não tinha trabalho infantil, escravo, não tinha nada disso, né? O moleque aprendia lá a fazer sapatos, o pai fazia sapatos, o pai mexia com ferro, o moleque aprendia a mexer com ferro, não é? Então, e aí, a educação das crianças era um trabalho conjunto. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Ela acabou levando homens para dentro das fábricas durante longas horas,
E isso afastou os homens da vida familiar. Aí, cuidar dos filhos e ensinar moral e espiritualidade passou a ser uma tarefa das mulheres. Aí você vai dizer, como assim, pastor? Como é que se prova isso? Uma coisa curiosa que ela cita no livro. Ela fala assim, você já percebeu como no século XIX começaram, e ela cita vários exemplos, várias organizações de cuidado dos pobres, de auxílio apoio à escola dominical, a missões, abolição da escravatura, mão de obra infantil, banimento da prostituição, do aborto. Organizações foram criadas para lutar contra esses males sociais e elas eram sempre chefiadas por mulheres. Enquanto o homem estava lá trabalhando na fábrica, a mulher estava fazendo aquilo que era virtuoso. Aí você diz, qual é o problema disso? É que virtude virou sinônimo de feminino. Quando um homem é eleito prefeito, governador, o que é esperado da primeira-dama? Tá vendo? Virtude virou sinônimo de feminino. Isso se tornou comum na nossa sociedade. As pessoas têm essa maneira de pensar. E isso foi ruim por quê? Porque o homem passou a cuidar das coisas públicas e a mulher das coisas privadas. E isso sufocou a mulher de tal forma que o movimento feminista foi para o outro extremo. O movimento feminista dizia, nós queremos a vida pública também. Só que muitas vezes em detrimento do cuidado da vida de casa. Então, ela conta essa história para no final chegar a dizer assim, como essa dicotomia trouxe problemas para dentro do lar. Como ela gerou um problema sério para nós como cristãos, inclusive. Por isso eu quero terminar. E aqui hoje eu não estou oferecendo nenhuma solução. Hoje é o dia triste, assim, que a gente vai para a piscina e diz, puxa vida, pastor, se eu precisava bater, a gente vai falar sobre como moldar uma mentalidade cristã, uma maneira cristã de pensar ao longo da semana. Hoje eu só queria mostrar para você que isso é necessário, porque a maneira dicotômica de pensar está ao nosso redor. Eu quero terminar então com uma ilustração que eu gosto demais da Nancy Pearcey, que ela fala assim que nós não podemos viver a nossa vida como imigrantes, e sim como missionários. Eu acho muito legal isso, porque eu entendi isso, eu já morei fora, então eu entendo o que é isso. O que é a mentalidade do imigrante? O imigrante é aquela pessoa que vai para um outro país, e ela gosta das coisas daquele país, ela foi por causa das oportunidades, pode ser de trabalho, pode ser de segurança, pode ser financeiro, pode ser pelos privilégios que ela traz, ou para a educação dos filhos, não importa. O que importa é que ela tem coisas naquele país para o qual ela emigrou, ou liberdade, que ela preza. Só que quem vai para um outro país enquanto adulto não consegue se adequar a tudo aquilo da cultura para o qual vai. Então o que ele faz? Ele preserva dentro da sua casa um mundinho do país de onde ele veio. O imigrante é assim. O imigrante vai para os Estados Unidos, ele assina a Globo Internacional, ele leva o pandeiro dele para fazer churrasco e tocar um sambinha no final de semana. É verdade, eu estou falando verdade isso. Os brasileiros pensam assim. Ele pensa em levar um pouquinho do Brasilzinho que ele ama para lá. O Brasil não presta para ele ficar, entendeu? Mas que ele ama o Brasil, ele ama. Algumas coisas do Brasil são boas demais. Aí ele leva. Aí o que ele faz? Lá ele é um Zé Ninguém. Porque ele não é nem americano nem brasileiro. É verdade isso. Ele vive em dois mundos. Quando ele está lá nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, ele tenta ser um americano. Mas ele fala inglês assim. Os moleques falam bem pra caramba, mas ele não, né? E quando está dentro de casa, um arroz com feijão. Ai, que saudade de um arroz com feijão. Né? Ele pensa que nem brasileiro. Ele quer as coisas de Brasil. E aí ele vive em dois mundos. Esses mundos não se entrelaçam. A Nancy Pearcey usa essa ilustração para dizer assim, é assim que muitos crentes têm vivido. Eles vivem como imigrantes. Eles curtem algumas coisas no mundo, de vez em quando eles estão aqui na esfera da fé, e eles não entrelaçam essas coisas. Por que ela diz que a gente tem que ser como missionário? Porque o bom missionário, presta atenção, o bom missionário é aquele que anula alguns dos gostos pessoais e ele se adequa à cultura onde ele vai para poder atrair as pessoas dessa cultura para dentro da casa dele. Por isso que Paulo fala assim, eu me fiz judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, me fiz grego para com os gregos. Quer dizer, ele quer dizer assim, eu me anulei em termos de preferências pessoais, porque o meu desejo era ganhar o maior número possível. Ela falou, nossa mentalidade nesse mundo tem que ser integrada, holística, não pode ser dicotomizada, senão a gente vai viver que nem imigrante. A gente não pertence nem a esse mundo, nem àquele mundo. A nossa vida vai ser frustrante, vai ser uma interna insatisfação. O que acontece com vários imigrantes. Posso abrir para perguntas?
Então, nós temos microfones aí para as perguntas? Se alguém tiver pergunta, gostaria de esclarecer alguma coisa, levante a sua mão. E aí, depois de alguns minutinhos de perguntas, eu vou orar e encerrar a minha parte. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pastor, não entendi tal coisa, o senhor quer dizer isso, tal? Se tiver alguma necessidade, levante a mão, vamos levar microfones. E assim... Aqui, ó, aqui na frente temos uma primeira pergunta, vamos ouvi-la. Bom dia, pastor. Bom dia, querido. Quando o senhor estava falando daquele risco da gente ou ir para um lado de que tudo é sagrado, 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 ou aquele do nada a ver, né? O senhor disse que se dentro da igreja a gente agir como, não tem nada a ver, a gente corre o risco de trazer o mundo, né, para dentro da igreja e, de uma certa forma, contaminar, né, algumas coisas. Mas e também se a gente agir só daquele jeito de sagrado, sagrado, ou ficar colocando, assim, julgando as pessoas, mas também está sendo radical demais, xiita demais, essas coisas. Que risco que a gente poderia correr? Ok. Então, deixa eu dar uma analogia que eu não citei na minha palestra e depois eu tento responder a sua colocação. Eu ouvi um autor falar uma coisa que me marcou porque eu acho que ele pegou bem. Ele disse assim, mundanismo não é local, mundanismo é vírus. Você carrega onde você vai. Mundanismo não é local. Você não está aqui e fala assim, tô no mundo, né? Agora eu tô na igreja, agora, né? Não é local. Não é assim, meus meninos agora, estão na redoma do Espírito, né? Não existe, tá? Eles estão debaixo do cuidado do Espírito onde eles vão. Só que se mundanismo é vírus, e eu peguei ele onde quer que eu estou, né? Eu peguei ele, eu levo ele para onde eu for. E para as atividades sagradas, inclusive. Então, o que eu quero que você entenda é assim, se a gente se torna muito crítico de quem só quer fazer aquilo que é eclesiástico ou sagrado, nós corremos o risco de não preparar essa pessoa e levá-la para um mundanismo mais perigoso. A gente está dizendo assim, cara, se liberta disso aí, para de ser um fundamentalista, um xiita, né? Tem nada a ver. E essa pessoa não está preparada, ela não recebeu filtro. Ela acha que aqui ela se mantém mais protegida, mas porque ela não teve critério. Lembra que eu disse que é preguiçoso, é mais fácil, fica aqui? Né? Ela não sabe que ela está sendo mundana em algumas coisas, mas pelo menos ela não está fazendo as coisas de lá. Se a gente diz nada a ver, você está empurrando ele sem discernimento. É igual pedir para o menino voar, se ele não tem asa. Né? Voa, menino. Tá? Então, eu acho que nós temos que, antes do que viver em guerras culturais uns com os outros, entender aquilo que Jesus Cristo fez com os discípulos. Você não acha que os discípulos tinham vontade de subir que nem Jesus subiu? Isso que delícia, no final de tudo, assim, Jesus subindo, os discípulos subindo juntos. Mas eles ficaram para trás. Porque Jesus falou assim, orou inclusive ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles permanecem aqui, sujando os pés todos os dias, enquanto fazem a missão de Jesus Cristo. Tendo que voltar para Cristo o tempo todo, dizendo, Senhor, perdoa-nos, porque eu acho que a gente está se tornando mundano aqui. Presta atenção na igreja de Atos, que é muito idealizada por nós. Não demora muito para ter gente que quer tirar proveito de espiritualidade. Tem um tal de Ananias e Safira. Depois tem um tal de Simão, o mago, que quer comprar o poder do Espírito. Quer dizer, rapidinho aparece gente querendo transformar a coisa em algo mundano. Então, até a igreja de Atos, que parece assim tão perfeita, tem problemas, ela tem desafios, tá? A gente tem briga de gente importante, tipo Paulo e Barnabé. Fala, Paulo e Barnabé é uma duplaça, não é? Mas tem que brigar. E, então, assim, ela tem pecados, a igreja, então nós temos que preparar os nossos irmãos para a missão de estarem no mundo sem serem do mundo, antes do que vivermos guerras culturais. O daqui, que é só da igreja, fala mundano, 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 mundano. Né? Sei que os seus meninos ouvem lá no iPod, né? Mundano. E aí o daqui fala assim, ai meu Deus, cabecinha, né? Desse tamanho, ai que coisa horrorosa. Crente mesquinho. Que é assim uma guerra cultural que não é frutífera. Ela não tem amor. Ela lembra a história dos fracos e dos fortes quanto à comida sacrificada a ídolo. O forte, ele diz, não tem nada a ver, mas só que ele despreza o fraco. E o fraco diz, é do demônio. Os dois estão errados. Paulo vai corrigir os dois.
Isso está descrito em 1 Coríntios e também em Romanos 14, 15. Ele vai criticar essa guerra cultural. Então a gente tem que tomar cuidado. Nosso propósito aqui é providenciar um filtro antes do que ficar empurrando as pessoas para o perigo. Tá? Mais alguém? Ali tem uma mão levantada, lá atrás também. Se puder me levar, ó. Lá atrás tem um marquinho aqui também. Ó. Bom dia. Bom dia, querida. Quando o senhor falou a respeito de música, de mundanizar a música, o que o senhor quis dizer com isso? Assim, porque, né, às vezes, são ritmos, são tipos de músicas diferentes. Como que seria isso? Ok, vamos lá. O que eu quis dizer é o seguinte, existem músicas que são preparadas para coisas diferentes. Então, vou te dar um exemplo. O Brasil é um país que gosta de curtir música para momentos alegres. Por isso que ele tem ritmos que, na maioria das vezes, são ritmos alegres. O samba é um exemplo clássico disso, né? Até o nosso ritmo triste, chamado chorinho, não é tão triste assim. Ele tem um tom de alegria. O que isso mostra? Que nossa cultura tem dificuldade de cantar músicas que são mais solenes. Ela tem dificuldade, porque a gente está acostumado a cantar aquilo que mexe mais conosco. Só que a Escritura tem salmos de lamento. Tem momentos da vida cristã em que a gente tem que aprender a cantar aquilo que é triste, aquilo que a gente enxerga ao nosso redor. A gente não canta Salmo 51 ao som de sambinha, né? Salmo 51 é a confissão de pecado de Davi com Batseba. Ele é triste. Ele tem que, assim, quebrar o coração da gente. Nós não temos uma cultura muito preparada para isso. O que eu quero dizer é que muito da nossa adoração, às vezes, ela é trabalhada pela cultura brasileira de tal forma que a gente não adequa letra com música apropriada para isso. A gente não sabe fazer isso. Muitas vezes a gente não prepara bem a igreja para ouvir a palavra. É música, 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 sem... Eu costumo dizer que música na igreja é igual ao Jornal Nacional. É assim, muda de assunto a cada 30 segundos. E a gente tem que acompanhar. Então, assim, canta sobre um assunto, alegre, depois um assunto triste, alegre, aí levanta. E assim, Jornal Nacional, ele não é feito para preparar o seu espírito. Ele é para te dar notícia. Então você ouve sobre a fome na África, e você fala, gente, que triste. Aí logo em seguida a pessoa fala assim, agora os gols da rodada. Aí você fica alegre. Não tem tempo de chorar a fome na África. Não tem tempo, porque agora os gols da rodada. Cara, eu quero ver aquele golaço do meu time. Então, assim, ele não dá tempo de refletir. Nossa cultura não é de reflexão. Nossa cultura é assim, ó. O que eu quis dizer é que tem muita coisa na igreja que a gente não para refletir se é bom ou se é ruim. A gente só faz do jeito que todo mundo faz. E a gente traz paganismo para dentro sem perceber. A gente, em propriedades, no adequar música, em entender como ela prepara o povo de Deus para a adoração, para ouvir a palavra, em assumir coisas de fora e só porque tem um rótulo gospel parece que pode. Então, é essa falta de discernimento que está assim, alastrada no nosso meio. E música é só um exemplo, tá? Daria para a gente falar isso em outras coisas, tá? Lá atrás tinha alguém, né? Tem aqui, pastor. Essa é a última? Essa é a última. Beleza. Bom dia, pastor, e a todos. Pegando o gancho dessas duas perguntas e falando sobre aquela questão do exemplo do pastor e o administrador, o CEO, o senhor teria um exemplo prático para a gente entender essa questão da dicotomia, né? O que seria correto, o que não seria, na prática do exercício do cristianismo, de um verdadeiro adorador, sendo administrador, né? E do pragmatismo disso dentro da igreja? Eu não vou conseguir detalhar tudo, mas eu vou tentar esticar um pouco o exemplo que eu dei. Quando a gente pensa de forma marqueteira, que é assim, associar-me com gente de renome dá sucesso. Essa é uma forma bem comum e pagã de pensar. Quando eu penso em calcular números, como se eu conseguisse antever sucesso da empresa. Veja, não significa que eu não queira sucesso. Não significa que eu não... Mas eu tenho que focar mais meus esforços em que tipo de gente trabalha, por que trabalha, qual é a visão da empresa, qual é a sua missão, onde ela quer chegar. Não é quanto sucesso ela quer atingir ou quanto lucro ela quer fazer. O lucro, no muito, pode ser estimado para ela saber o que ela vai fazer com esse dinheiro para o próximo ano fiscal. Tudo bem, ela está pensando em como prosseguir na sua missão. O que
que eu estou dizendo é que se ela focasse mais na sua missão, na sua visão de como é que ela serve na sociedade, e menos no aspecto pragmático de resultados, ela diminuiria essa mentalidade pagã, ao meu ver. Só estou dando um exemplo, esticando aquilo que eu falei, tá? Mas eu vou tentar deixar uma coisa muito clara. Eu não vim aqui dar as respostas para CEOs ou donos de empresa ou pessoas profissionais de outras áreas que eu não conheço. Eu vim aqui fomentar vocês a pensarem em respostas melhores que as minhas. Tá? É verdade. Sabe por quê? Há cerca de 7, 8 anos atrás, eu falei sobre cosmovisão para jovens, e aí uma moça chegou para mim e falou assim, pastor, o que o senhor falou me arrebentou. Eu sou uma assistente social que fui treinada na universidade a pensar de uma forma não cristã. Assistência social. Me ajuda, o que é assistência social cristã? Eu falei, não sei. Mas eu falei, eu não sei, honestamente, porque eu não tive tempo de pensar cada uma dessas coisas e eu nem sou a pessoa mais equipada para fazê-lo. Agora, se eu sou um pastor dessa moça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer princípios bíblicos e ajudá-la e dialogar com ela para que ela seja a melhor pessoa para dizer o que é fazer assistência social a partir de uma cosmovisão cristã. Tá? Então, quem sabe as conversas de piscina não seriam bons exemplos práticos. Ótimo, pastor Heber. Muito obrigado. Tenho aqui alguns livros. Eu acho que você podia falar desse daqui, conhece? Posso. Do Emílio, né?